Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. E no vídeo de hoje, o que eu quero conversar com vocês? As principais vantagens que eu enxergo em morar sozinha, né? E aí eu separei uma listinha aqui, né? Eu tô olhando o roteiro agora. Basicamente, meu roteiro tá escrito em tópicos, né? Então eu vou ler o tópico e vou falar para vocês sobre cada um desses tópicos. Então vamos lá. O primeiro tópico é ter mais privacidade. Cara, se você tá pensando em morar sozinho porque você quer ter mais privacidade, olha, eu vou te falar que esse é um ponto muito forte, inclusive é o primeiro ponto que eu pensei, aqui tá na ordem de pensamento, tá? Eu coloquei na ordem que veio na minha cabeça, então, assim, eu acredito que por ter vindo na minha cabeça primeiro, seja algo mais significativo para mim. Então, se eu lembrei primeiro é porque é um ponto muito forte para mim, né? E realmente ter mais privacidade é algo muito interessante para mim. Primeiro que assim, gente, antes de eu vir morar sozinha, né? E para quem não sabe, eu mudei de cidade para estudar, eu faço faculdade em outra cidade, eu moro no interior. E é por esse motivo que eu precisei mudar de casa, né? Eu passei numa faculdade pública e tal, e aquela coisa toda que muita gente faz, né? Acabei não morando em outra cidade e tal, eu moro em kitnet, enfim. Antes de eu me mudar para cá, eu não tinha muita privacidade. Por quê? Porque eu dividia meu quarto com mais dois irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha que eu e um irmão mais novo que eu. E assim, gente, só não existia privacidade. Não existia, porque eu acho que quando você mora com outras pessoas, o seu único local de privacidade é o seu quarto. Se você mora com outras pessoas, mas você tem o seu quarto, cara, você consegue estudar a hora que você quer, você consegue dormir a hora que você quer, você consegue, sei lá, ficar em videochamada, conversando com outra pessoa a hora que você quiser, e enfim, fazer o que você quiser, sabe? Porque você está no seu quarto, você está sozinho. E você não tem que pensar se você está atrapalhando outras pessoas, né? Então, cara, nossa, infinitamente, assim, a minha privacidade aumentou muito por essa questão. Eu acho que talvez, se você tem o seu próprio quarto onde você mora, você não sinta tanto essa questão da privacidade como eu senti quando eu me mudei. Mas foi algo, assim, muito, muito forte para mim, essa questão da privacidade que eu senti muito quando eu me mudei. Segundo ponto que eu coloquei aqui é lidar melhor com o dinheiro. Por que lidar melhor com o dinheiro? Cara, você que vai pagar todas as suas contas, tá? É você que vai fazer a sua compra do mês. Então, assim, você vai saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo, você vai saber exatamente quanto de dinheiro está entrando todo mês. E você vai ser obrigado a fazer uma organização financeira para gerir melhor esse dinheiro, certo? Então, você vai ter que pensar: nossa, eu gasto tantos por mês no mercado, nossa, com contas eu gasto tanto por mês. Ah, eu preciso de uma reserva de emergência porque às vezes pode acontecer de, sei lá, quebrar alguma coisa na minha casa. Por exemplo, recentemente a minha geladeira quebrou e por eu ter reserva de emergência eu consegui pagar uma geladeira à vista porque era só esse o meio de pagamento. A menina não aceitava parcelar, então eu tive que pagar à vista essa geladeira. Tive que pagar o carreto à vista também, porque ele não parcelava. Então você vê, se eu não tivesse reserva de emergência, o que, que eu ia fazer? Eu ia ter que pedir dinheiro emprestado, sabe-se lá como é que eu ia pagar depois essas pessoas que eu peguei o dinheiro emprestado, né? Então, cara, você é obrigado a ter responsabilidade financeira quando você mora sozinho. Porque é você por você. Você vai controlar seus gastos, você vai controlar seus ganhos, você vai ter que aprender na marra a gerir seu dinheiro. Ou então você vai ser uma pessoa endividada o resto da vida. Entendeu? Você vai ser uma pessoa que você nunca vai ter responsabilidade financeira, né? Então, assim, isso de você morar sozinho, acho que ajuda muito. Claro que, com certeza, devem ter pessoas aí que moram sozinhas e estão ferradas, né, economicamente aí. Mas, assim, eu percebi uma evolução muito grande, pelo menos no meu caso. Tudo aqui que eu tô falando, gente, é o meu caso específico, tá? O que eu senti de vantagem, o que eu vi de vantagem, o que eu vi de mudança positiva quando eu fui morar sozinha. Mas, é, isso tudo que eu tô falando também já entra no terceiro ponto, que é o ponto de criar mais responsabilidade. Eu tava falando sobre lidar com o dinheiro, e claro, você precisa ter uma certa maturidade para
lidar com o dinheiro, mas não só com o dinheiro. Isso também vai ser aí levado em consideração em outras áreas da sua vida, né? Por quê? Porque você é obrigado a se tornar uma pessoa responsável, que sabe que tem deveres dentro de casa e que você precisa cumprir esses deveres, sabe? Você vai ter que pensar em coisas que quando você morava com outras pessoas, você não pensava, sabe? Esse é o ponto. Como você vai. Só vai ter você morando na sua casa, você vai precisar ter muito mais responsabilidade, porque você vai ter muito mais deveres para serem cumpridos, sabe? E o quarto ponto que eu coloquei, que para mim faz muita diferença, é entender melhor a dificuldade de cuidar da casa, de si, e ao mesmo tempo ter que trabalhar e estudar. Cara, é basicamente se tornar um adulto, né? Você finalmente entende o que é ser adulto quando você vai morar sozinho, né? E aí, cara, você entende o quanto é difícil. Tem que cuidar da casa, então você tem que fazer faxina em casa, tem que manter a casa organizada, tem que manter a casa limpa. Inclusive, isso é muito importante para se você é, quer ser uma pessoa mais produtiva, né? Se você quer ser uma pessoa mais produtiva, você precisa ter sua casa organizada, tá? Isso influencia muito, pelo menos na minha vida, eu já gravei vídeo aqui no canal sobre como ser mais produtivo e essa é uma das dicas que eu dou, ter a casa organizada, o ambiente que você está, pelo menos visualmente, ali para estudar, tem que ser um ambiente organizado, tá? Porque isso vai influenciar muito na sua produtividade. Pelo menos é o que acontece no meu caso. Se eu vejo minha casa bagunçada, se eu vejo o ambiente que eu estou desorganizado, isso, não sei, parece que cria um bloqueio mental na minha cabeça, eu só fico pensando na minha bagunça e aí eu não consigo focar nas minhas atividades da faculdade, não consigo focar em coisas que eu deveria estar focando, sabe? Então, quando você mora sozinho, você é obrigado, né, como eu tinha falado anteriormente, a criar responsabilidade, e criar responsabilidade também está muito ligado a entender, né, essa dificuldade de cuidar da casa, de cuidar de si mesmo. E quando eu falo cuidar de si mesmo, você saber que você também precisa ter tempo para você, cara. Você precisa ter tempo para você. Você precisa cuidar de você. Cuidar de você, o que que seria, cara? Pô, cortar as unhas dos pés e das mãos, se depilar, por exemplo, fazer a sobrancelha, se você faz a sobrancelha, sabe? Cortar o seu cabelo, entendeu? Lavar o seu cabelo, coisas, cuidados pessoais, sabe? Cuidados pessoais, isso é muito importante. Tem gente que, cara, quer fazer 1 milhão de coisas e nunca cuida de si mesmo. Eu sempre procuro me priorizar, sabe? Cuidar de mim mesmo. Então, fazer essas coisas que eu falei, por exemplo, né? Que pra mim são muito importantes, né? O que mais, gente? Nossa, cara, aqui você tem que aprender a gerir muito bem o seu tempo, né? Quando nesse quarto item aqui que eu falei, né, entender melhor a dificuldade de cuidar da casa, de si, e ao mesmo tempo ter que trabalhar e estudar. Então, acho que essa organização do tempo, né, também é algo que assim, você avança muito, assim, você aprende muito a lidar melhor com o tempo, você fica mais ligeiro, sabe? Você fica uma pessoa mais ligeira quando você tem que fazer várias coisas. E é isso, acho que isso assim, é muito, muito legal de você aprender a fazer, né? Quinto item, né? E aqui já foram mais de 10 minutos de gravação de vídeo. Meu Deus, tô no quinto item ainda, gente. Vai dar uns 20 minutos mais ou menos esse vídeo, eu acho. Ó, poder organizar as coisas do seu jeito. Cara, isso pra mim também é muito importante, tá? Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de ter as coisas visualmente do meu jeito, sabe? Então tem coisas que eu gosto de deixar em determinados lugares, outras eu não gosto, é, sabe? E aí, cara, ter essa liberdade para organizar a casa de uma maneira visual que eu goste, sabe? Por exemplo, quando eu morava na casa dos meus pais, eu dividia o quarto com os meus irmãos, então o quarto, cara, era cheio de coisa e era coisa para todo lado. Imagina um quarto para 3 pessoas, sabe? E aí era uma loucura, cara. E agora eu tenho meu quarto e eu tenho só as minhas coisas e cada uma das minhas coisas estão onde eu quero deixar, sem ninguém ficar me enchendo o saco, falando pra mim tirar porque tá incomodando, tá atrapalhando de alguma forma, sabe? E isso é maravilhoso.
Sexto, organizar uma rotina da melhor forma possível para você exclusivamente, sem ter que se adequar ao outro. Aí eu coloquei como exemplo aqui limpeza, você fazer limpeza na casa, né? Então, cara, é muito bom também morar sozinho, porque você consegue se organizar pensando em você. Então você sabe, por exemplo, quando você vai no mercado, você sabe quando você vai resolver alguma coisa no banco, você sabe quando você vai fazer limpeza na sua casa, quando você vai cozinhar, quando você vai deixar de cozinhar, quando você vai ter que, sei lá, lavar o banheiro. Você vai separar a sua rotina. A sua rotina de casa, ela vai ser adequada única e exclusivamente para você, cara. Isso é maravilhoso, sabe? Porque, nossa, quantas vezes eu e meus irmãos, a gente tinha dificuldade de definir as tarefas lá de casa, porque cada um tinha uma rotina e aí era difícil se adequar a essa rotina, sabe? Ter, definir as tarefas e quando elas seriam feitas, visando ali abranger as rotinas de todos, sabe? De nós três, assim. Então, eu percebi isso também com alguns amigos aqui que moram com outras pessoas, então eles também têm que se adequar à rotina das pessoas com quem eles estão morando, né? Imagina se você mora numa república onde tem muito mais pessoas, não são só duas, por exemplo. Cara, é muito complicado, muito complicado. E aí, é, enfim, isso também já me leva a pensar o quê? No sétimo item, não ter que se preocupar se o outro faz ou não as tarefas que se propôs a fazer. Pensando no sexto, né, nessa adequação à rotina das outras pessoas, o sétimo é pensar se as outras pessoas estão fazendo as tarefas que elas se proporam a fazer ou não. Por exemplo, acho que o exemplo mais clássico assim, que eu poderia dar é o de limpeza da casa, né? Então eu vejo meus amigos reclamando, meus amigos que moram com outras pessoas, falando que, ai, fulaninho não tá fazendo a parte dele da limpeza. Nossa, fulano falou que ia fazer tal coisa e não fez. Cara, quando você mora sozinho, você não tem que se preocupar com essas coisas, sabe? E aqui, gente, pode parecer que eu tô falando como uma pessoa privilegiada, né? Tipo assim, nossa, se eu pudesse morar sozinha, eu também moraria, né? Eu estou morando com um colega de quarto, porque eu não tenho dinheiro, não tenho condições para morar sozinho, porque é muito caro e tal. Cara, vamos lá, vamos lá. É muito caro se você não procurar direito, tá? Porque o meu aluguel, gente, o meu aluguel é um pouquinho mais que R$ 300. Eu moro sozinha. Eu pago mais barato que vários amigos meus que dividem apartamento, tá? Porque, ó, eu tava conversando com um colega meu recentemente, o aluguel do apartamento dele é mais de R$ 1.200. Você entendeu? Ele falou que ele gasta o quê? Em torno de. Ele divide, né? Com um colega, acho que é 700, em torno de R$ 700 com todas as contas e tal. E é mais ou menos o que eu pago, contando todas as contas. Né? Tudo, assim, que eu preciso pagar, né? Porque tem o aluguel, só que aí o aluguel ele é incluso a outras coisas, né? Eu digo o aluguel mesmo, o pagamento da moradia, é esse valor. Mas aí, claro, né? Tem outras contas para pagar também. Água, luz, internet e tal, enfim. Aí tem o seguro do. Aí a dona coloca um monte de coisa aqui, né? Pra pagar. Coloca um monte de coisa. Aí dá mais ou menos esse valor, assim, né? É claro que daí eu tenho que fazer o mercado também, mas o mercado é só pra mim. E eu almoço e janto na faculdade. E o almoço e a janta da faculdade é menos de R$ 3 pra comer. Você entendeu? Então, cara, você tem que saber pesquisar. E aqui também, onde eu moro, gente, tem vários problemas, né? A kitnet onde eu moro tem vários problemas. De segurança, já aconteceram algumas coisas pesadas aqui, né? Que talvez seja assunto para outro vídeo. Se eu falar tudo que aconteceu aqui, porque senão esse vídeo vai ficar. Metade dele vai ser os problemas que tem aqui, entendeu? Tem vários problemas estruturais, de segurança também. Então, assim, você tem que, cara, eu, por exemplo, eu só saio daqui, a minha única exigência aqui é não invadirem minha casa, entendeu? Porque até o tapete da porta da minha casa já roubaram, pra vocês terem uma noção de onde eu moro, né? A porta aqui, gente, tem uns buraquinhos na porta, cara. Se a pessoa quiser arrombar, ela consegue arrombar. De boa isso aqui, velho. Não é difícil arrombar isso aqui, não. Acho que até eu arrombo isso aqui. Essa portinha fina, com essa madeira velha aí. Mas eu pago barato, entendeu? Eu pago barato, tá? Eu não sou privilegiada, não. Mas eu prefiro isso aqui, por todas essas vantagens que eu tô falando pra vocês de morar sozinha,
do que ter que dividir casa com outras pessoas, cara. Por causa desses, todos esses problemas aí que também eu tô falando de relacionamento, sabe? De você ter que se adequar à rotina da outra pessoa, aí a pessoa tem que fazer as tarefas dela, aí isso já te estressa se a pessoa não faz. Aí se a pessoa é uma pessoa desorganizada também, já lasca tudo. Enfim, vamos lá. Vamos pro próximo item que eu já me estendi muito nesse daqui, né? Oitavo item. Não precisar se preocupar se alguém. Esse aqui. Esse aqui já começa a ficar uns itens mais bobinhos, assim, né? Mas é uma preocupação que eu tinha quando eu morava com meus irmãos, né? Quando eu morava lá com os meus pais, e agora eu não tenho mais. Pra mim, faz diferença. Vocês respeitem o que eu considero importante, tá bom? Não desmereçam as coisas que eu considero importante, tá bom? Então vamos lá. Vou parecer uma criança de 12 anos aqui falando, mas é importante pra mim. Então, respeito, por favor. Ai, meu Deus, não acredito que eu coloquei isso aqui, mas eu vou ler. Não precisar se preocupar se alguém vai comer o que era seu por engano ou porque não se importou mesmo se era seu ou não. Gente, quantas vezes? Porque lá em casa, tipo, claro, tipo, a gente nunca foi rico, né? A gente nunca teve uma condição financeira boa. Então, tipo assim, quando meus pais compravam coisa no mercado pra gente, isso desde pequena, desde criança, era um pra cada, contado, tá ligado? Tipo, ó, é um Danone pra cada, é um Yakult pra cada, é um todinho pra cada. Quando tinha todinho, então você é louco. Nossa, todinho, nossa senhora, a gente adorava, assim, a gente ficava muito feliz. E cara, quantas vezes, velho, já fiquei sem o meu, porque eu mosquei, porque eu não comi rápido. Meu irmão, você tá doido, cara. Meu irmão, ele não pode ver nada na geladeira, bicho, que ele come tudo. Nossa, os negócios acabam lá em casa muito rápido por causa do meu irmão. Então, isso é uma vantagem pra mim. Agora, eu compro Danone no mercado, comprei a Yakult no mercado, dura o tempo que eu quiser que dure. Eu não preciso me preocupar se alguém vai lá na geladeira e vai pegar o meu Yakult ou o meu Danone. Vocês entenderam? Então, cara, isso pra mim é maravilhoso. Tomar uma água aqui que eu vou estar falhando, né? Tá, vamos lá. Agora, item 9. Aprender a ser mais organizado. Isso basicamente acho que ou você faz isso ou você não consegue morar sozinho, tá? Você precisa organizar bem a sua rotina, organizar bem o seu cronograma. Eu mesma, tipo, eu tenho um aplicativo no celular que me ajuda a organizar a minha rotina. Então, eu tenho um aplicativo, inclusive eu tava pensando em trazer um vídeo sobre esse aplicativo algum dia no canal, mas aí quero trazer um vídeo bem da hora, sabe? Gravando a tela do celular e tal, mostrando tudo que eu coloco nele e tal. Mas é um aplicativo de tarefas diárias que ele parece um jogo, cara. Muito legal, que inclusive me ajuda a ser produtiva, sabe? Porque você, conforme vai cumprindo as tarefas, você vai ganhando moedinha, e com essas moedinhas você pode comprar recompensas, que você mesmo pode criar essas recompensas. No meu caso, por exemplo, eu coloco algum iFood, né? Porque eu, nossa, eu adoro comprar iFood. Então, se deixar, eu compro toda hora. E aí eu uso esse aplicativo para me controlar, entendeu? Então, tipo, eu coloco lá, com tantas moedinhas eu posso comprar um iFood até R$ 30. Com tantas moedinhas eu posso comprar um iFood até R$ 50, sabe? Então, é um aplicativo muito legal. E, para além disso, eu também tenho um documento no Docs, onde eu coloco todas as minhas pendências do semestre. E aí é todas mesmo, tipo, é, consulta médica, prova, coisas relacionadas à graduação, sabe? Trabalho, tudo que eu tenho para entregar durante o semestre, né? Porque daí fica de uma forma visual mais clara para mim, né? E aí eu consigo me organizar exatamente é, pensando quando eu vou fazer cada uma das coisas, né? Ah, então, ó, tal semana eu tenho essas atividades aqui, né? Eu tenho que fazer essas coisas aqui. Tá, beleza. Quando que eu vou fazer cada uma delas? Né? Eu separo os dias, bonitinho e tal, né? Claro, eu não consigo seguir esse cronograma à risca, até porque acontecem imprevistos, às vezes uma atividade demora mais do que eu achei que demoraria para ser feita, para ser concluída. Então eu sempre me atraso mais, e por isso mesmo que eu me organizo, já pensando em fazer mais coisas do que eu sei que eu vou conseguir fazer. Na verdade, eu acredito em mim, né? Toda vez que eu faço meu cronograma, eu falo, eu vou conseguir fazer esse cronograma da maneira como eu planejei, vou conseguir seguir esse cronograma, mas eu não consigo. Nunca consigo seguir o cronograma da maneira que eu
Planejo, cara. Mas assim, nunca entreguei as coisas da graduação atrasada. Sempre no limite ali, tipo, é para entregar até meia-noite do dia 19. Estou entregando 11h55 do dia 18, mas estou entregando dentro do prazo, né? Então sempre foi muito assim. Às vezes muitas coisas ficam ali no limite, sabe? Da entrega e da conclusão. Mas por eu ter essa organização prévia muito bem feita, né? Com tudo que eu tenho que fazer, no aplicativo e no computador, né? Ou no celular também, né? Porque fica no Drive, no Docs. Então, é fácil de ver, né? Só abrir o celular, mexer, tem outra coisa para fazer, tal, 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 beleza? Daí isso facilita muito a minha vida na hora de eu me organizar, tá? Isso eu sempre fiz, tá? Eu sempre fui uma pessoa organizada, mesmo sem morar sozinha. Só que morando sozinha, cara, se você não for organizado, você tá lascado, porque ninguém vai fazer nada por você, cara, não tem ninguém para te ajudar, entendeu? Ou você faz ou você faz. Basicamente é isso. E aí, né, para fechar, né, para basicamente resumir tudo que eu falei aqui, você se torna adulto, de fato. Porque você vai ter que fazer coisas que, que os adultos fazem, cara. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que cuidar da casa, você vai ter que cozinhar, você vai ter que lavar roupa, entendeu? Você vai ter que... Cara, você vai ter que fazer tudo. Tudo que um adulto faz. Então, eu acho que, assim, para você se tornar um adulto de fato, é muito importante que você tenha a responsabilidade de um adulto. Né? O que são essas responsabilidades de uma pessoa adulta? Exatamente essas, né? De você ter que gerir a sua vida sozinho, né? De forma autônoma. Né? Então, se você consegue fazer isso, parabéns, você se tornou um adulto! Êêêê! Ai, gente, é tão triste ser adulto. Meu Deus do céu, cara, que saudade. Quando eu tinha só o ensino médio, de quando minha preocupação era se eu ia, sei lá, sair pra rua pra jogar bola, soltar pipa, ou não. Meu Deus, se eu ia ficar vendo filme em casa ou não. Sair assim na área da minha casa e olhar assim, nossa, o tempo tá meio ruim, né? Será que compensa ir pra casa da minha avó jogar bola? Será que não compensa? Ai, que saudade desse tempo! Agora eu mal tenho tempo pra jogar bola, cara. Nas férias, e olha lá, é uma ou duas vezes nas férias no máximo, porque durante as férias também tem que adiantar um monte de coisa da faculdade. Ai, gente, que situação. Mas é isso, né? É isso, né? Se a gente quiser ser uma pessoa bem-sucedida na vida, a gente tem que fazer as coisas, né, cara? A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás. Não dá pra ficar brincando de jogar bola e soltar pipa pro resto da vida, né? E é isso. Espero que um dia eu tenha uma vida mais tranquila e consiga aí colher os frutos do meu esforço, né? E, bom, é isso, gente. Esses são os 10 itens que eu tinha para passar para vocês. Por agora é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima e tchau, tchau.